Em dezembro de 2023, um novo livro de Gravity Falls foi anunciado, o Livro do Bill. As reações na época foram com toda certeza fervorosas. As pessoas ficaram muito felizes de um novo conteúdo especial de Gravity Falls, apesar que é bom não esquecer que foram sendo lançadas várias HQs da obra ao longo dos anos, mas nenhuma delas era no mesmo estilo do tão famoso e conhecido Diário 3 do desenho publicado, principalmente com algo focando no Bill Cipher. Era com toda certeza algo para se ter, era com toda certeza o que um fã, além de uma temporada nova, iria querer ver e explorar ao máximo. Ainda mais com a divulgação aparentemente mais adulta do livro, com um selo para maior de idade e sendo que sequer a Disney colocou a logo dela na capa, diferente das outras publicações. O Alex chegou a comentar sobre isso no Twitter quando perguntaram. Ele respondeu: algo sobre o Bill espanta os publicitários. Eu descreveria o livro como muito assustador para bebês, muito idiota para adultos, perfeito pra você. Ou seja, foi só o time da Disney censurando o desenho mais uma vez. Só que a novidade é que realmente deixaram ir ao ar com esse selo. Isso tudo aumentou ainda mais a esperança de algo fenomenal que estava por vir. E dá pra dizer que cumpriu, pelo menos um pouco, a saciedade de um conteúdo novo. 8 meses depois, no dia 23 de julho de 2024, o livro é oficialmente lançado. Eu não vou falar de todo o conteúdo do livro aqui, não nesse vídeo pelo menos, mas saibam que tem muita lore envolvida, muito enigmazinho para ser feito e é muito divertido o livro. Apesar de que aqui no Brasil é extremamente caro para um livro com a mesma qualidade do seu irmão mais velho, mas caso tenha a condição de comprar, é real algo feito com muito carinho, principalmente vindo de alguém como o Alex Hirsch, criador de todo esse universo. É claro que, além do livro em si, o Alex não deixaria de lado a oportunidade de fazer pelo menos uma gracinha envolvendo enigmas e args que ele claramente tanto gosta, sempre gostou. Não foi algo, por enquanto, no mesmo nível da Cypher Hunt. Quem não sabe o que foi, eu tenho um vídeo no canal principal falando de toda essa caçada mundial, mas podem ter certeza que foi algo especial, como vocês vão ver. Na página de expediente do livro, ele colocou um site despretensiosamente chamado de thisisnotawebsite.com. Na versão em português, como os editores provavelmente não sabiam que era algo importante, traduziram esse link para português, mas é um site que, na época de lançamento do livro, era uma tela preta, com só um triângulo em cima de um espaço para digitar algo. Era óbvio que estava pedindo alguma senha. Como o site foi encontrado no livro, não era difícil imaginar que a senha também seria, e foi isso que o pessoal foi atrás. Em uma das seções do livro tem uma espécie de teste de inteligência meio maluco feito pelo Cipher, que na questão 7 tem um pequeno puzzle. Esse aqui, que se você inclinar o livro de um lado, dá pra ver uma frase escrita. Quer uma senha? Vou te contar. E girando o livro em outro ângulo, outra frase. É o nome do oculista. Para quem já tinha lido o livro, foi algo bem óbvio, porque tem um oculista mencionado páginas antes. O nome dele era T.J. Eckleburg, colocando isso como senha no site e era isso. Quando entrávamos no site na época, aparecia um temporizador que duraria até o dia 30 de julho, 7 dias depois do lançamento do livro. Além disso, tem um Billzinho no meio do pergaminho, e uma cifra ali em cima, que é bem conhecida como a cifra do Bill, criada pelo Alex, que traduzindo estava escrito Lost Files, em português, arquivos perdidos. Só que, surpreendentemente, tem outro enigma presente nessa página. Tá vendo essas manchas em círculo? Então, elas também são uma cifra que foi criada exclusivamente ali no livro do Bill, onde tem uma página chamada Códigos e tem essa árvore que nela foi entalhado um círculo com um alfabeto no meio. Se você perceber, as manchas tanto aí no site quanto as várias existentes no livro são círculos perfeitos, com alguns poucos buracos e perto deles alguns pontinhos manchados, sendo que nunca é repetido o número desses pontos no mesmo círculo. Com isso, algumas pessoas da comunidade descobriram que juntando esse alfabeto da árvore e colocando por cima das manchas, a gente descobriu algumas letras, de acordo com os espaços que tinham nas manchas. Mas as letras ficavam embaralhadas e não formavam nenhuma palavra. Só que utilizando a informação dos pontos, aí sim descobrimos a ordem das letras no anagrama que tinha sido formado. Um pontinho significava que essa letra ocupava a posição 1 e assim seguia até 4 pontinhos. Essas duas manchas no site formam duas meia palavras, Shion e Kale. Eu digo meia palavra porque é literalmente isso. Resolvendo a cifra de todas as manchas de café do livro, a gente chega numa frase onde essas duas meia palavras se juntam na outra metade delas, Dimension e Scaled, ou Scalene, sei lá. A frase inteira é: sua dimensão agora morta, Scalene e Euclide descansam em paz. Depois de terem descoberto tudo isso, em um único dia, aliás, a comunidade foi extremamente rápida, só restava esperar uma semana até o timer do site acabar. E, com
Quando finalmente acabou, algo diferente do esperado aconteceu. O nome da página foi mudado para O Tempo Tá Morto e o significado não significa nada. Uma frase que aparece no desenho, só que o site em si mudou para um problema, aparecendo o SUS arrumando os fios e dizendo primeiramente que ops, a Cabana dos Mistérios está atualmente com alguns atrasos, cara. Por favor, seja paciente enquanto a gente descobre qual fio vai aonde. Além disso, o timer agora estava contando ao contrário, em negativo. Realmente parecia que só ocorreu um atraso na produção do Enigma e a gente só precisava esperar por um tempo. Mas as pessoas não desistiram pensando que era algo a mais, que tinha algo a mais, algo que precisava ser decifrado ainda. E havia coisas que davam esse ar. Quando você clicava no SUS, a frase dele mudava para várias outras e tinha uma chance aleatória disso acontecer, em que o SUS era possuído pelo Bill Cipher e dizia, traduzido de uma fonte da internet chamada 1651 Alchemy Symbols, que também foi usada no livro para esconder umas coisas, são tantas perguntas. Só que era só isso mesmo, não tinha mais nada para resolver, o pessoal só tava pensando demais. Realmente aconteceu um atraso na produção. Esse site ficou do mesmo jeito com o timer seguindo negativado até 9 de agosto, onde o SUS finalmente apareceu falando que consertou o site. Resolvido, hora de pedir ao Sr. Pines um aumento. Pera, eu que mando na Cabana do Mistério agora, eu vou me dar um aumento. Toma dólares infinitos, SUS. Obrigado, SUS. E aí depois desse diálogo fofinho do SUS, apareciam umas frases aleatórias, só umas brincadeiras. O real importante era quando o site atualizou de vez finalmente, fazendo surgir esse local. Quando você clica na tela, uma luz se liga e começa a tocar uma musiquinha bem nostálgica. Gente, quando eu vi isso aqui, eu fiquei até meio desacreditado. Isso é amor a algo. Isso quer fazer com total carinho e respeito por algo que você, o criador, tanto gosta. E sabe que tem milhares, milhões que amam tanto também. Essa música, o lugar dentro da Cabana do Mistério, as referências que vocês vão ver aqui, é algo que você consegue arrepiar qualquer fã que viu e curtiu o desenho desde criança. Dá pra clicar em vários itens aí que vão aparecendo várias coisas relacionadas ao desenho. Por exemplo, se você clicar no livro, vai aparecer um bilhete do Ford pro Dipper. E caso o Dipper esteja lendo isso, Ford tá morto. Brincadeira, o Ford fala que era só uma brincadeira. Se clicar no dente de ouro da caveira, aparece uma carta para se livrar da morte que só pode ser usada uma vez, entre outras coisas clicáveis na tela. Mas definitivamente o mais importante é esse computador. Nele dá para digitar qualquer palavra que você quiser, mas só muitas funcionam, fazendo algo aparecer no computador. Você obviamente pode digitar muitas coisas referenciando a série principalmente, mas fora dela também pode ter algo. Eu não vou falar de todas as palavras, mas quando eu digo que são muitas, é porque são muitas mesmo. Tem uma lista com dezenas, se pá centenas de opções que você pode colocar nesse computador. Vou comentar só sobre algumas aqui. E quem sabe inglês, ou até mesmo pra quem não sabe, eu recomendo fortemente o Google Tradutor e dar uma olhada você mesmo em tudo que dá pra digitar nesse computador e olhar todas as referências, todas as piadas, todos os documentos, tudo. Tem muita história extra do desenho expandindo o universo. Eu vou colocar o documento com a lista de todas as palavras colocáveis aqui na descrição. Na verdade, tem chances de ter palavras que o pessoal não descobriu até hoje, caso você seja um sortudo e consiga descobrir alguma palavra que não tá nesse documento. Eu só não faço vendo tudo aqui, porque ia demorar muito, talvez eu possa fazer em outro vídeo, além de que quero fazer algo mais completo só lá no canal principal. Mas mesmo assim eu não falaria de tudo lá, enfim, vamos olhar umas coisinhas que eu achei um pouco mais interessantes de se mencionar. E caso vocês queiram me apoiar de qualquer forma, se vocês comprarem qualquer coisa de Gravity Falls usando meu link na descrição da Amazon, eu vou ganhar uma pequena porcentagemzinha do livro que você comprar e vai me ajudar muito a continuar produzindo esses vídeos, tanto de Gravity Falls, de Enigma, qualquer coisa. Muito obrigado. Se você clicar no nome do Megact ali no computador, aparece uma mensagem deixada por ele falando para digitar Hectoring. Fazendo isso, a tela do computador aparece um disco de vinil e uma gravação começa. Sinful and yellow, he's a triangle fella with mischief in mind. At the church service just last Sunday, and the preacher, who was a little old man with a great big heart, raised his hand. No meio tem uma testemunha de Bill Cipher, claramente uma paródia de alguém em palco de igreja falando o seu testemunho, depois a música continua até acabar. Aí já dá para digitar no PC coisa cada vez mais diferente que a outra. Por exemplo, se digitar chip ou Dorito
isso acontece. Digitando Weirdmageddon, aparece um jornal falando que no dia do Estranhagedon não aconteceu nada, até porque foi tão imemorável que ninguém lembra o que aconteceu. Se colocar qualquer palavrão em inglês, por exemplo, fuck, surge uma página falando que não foi aprovado pelo S&P. Lave a boca com sabão. Explicando o contexto, S&P é a sigla para o Departamento de Standards and Practices, ou seja, é o departamento de uma empresa que decide o que pode passar em determinado desenho ou não. Cada empresa tem suas exigências e a da Disney é extremamente chata e foi extremamente chata com Gravity Falls. Por exemplo, em determinado episódio, aparece um panfleto de Halloween no desenho, e o Alex colocou 2 itens que ia ter na festa. Uma delas era Bottle Spin, aquele joguinho de girar a garrafa e ter verdade ao desafio, e a Disney falou que era muito adolescente e era melhor tirar isso do panfleto, já que o desenho era para criança que poderia estar indicando adolescente se pegando na festa. O Alex tentou explicar que era só uma brincadeira, não tinha nada demais. A Disney continuou falando que não podia. Então ele colocou o texto não aprovado pelo S&P para aprovarem, e eles aprovaram isso, relutantemente, mas aprovaram, já que não tinha nada de errado. E aprovaram com o famoso e-mail que enviaram pro Alex e o Alex depois divulgou na internet. Não aprovado pelo S&P, foi aprovado pelo S&P. E realmente foi o que o Alex colocou no desenho no final das contas. Muitas outras coisas o Alex teve que mudar por causa da censura da Disney, em coisas nada a ver. Mas nesse ponto ele já tava meio indignado, meio de saco cheio com a situação e fez isso pra brincar. Enfim, voltando ao computador, se colocar Baby, aparece o ultrassom do Bill dentro de você. Sim, você agora vai ter um bebê Bill. Se colocar Greek ou Greece, que é Grécia, aparece uma parte do Bill dizendo que entrou na cabeça de Platão na Grécia Antiga para ver se ele conseguia construir o portal que o Bill precisava. Mas a única coisa que ele conseguiu criar foi a filosofia, e Pitágoras tentou medir a hipotenusa do Bill, que não gostou muito da ideia. Digitando Cabana do Mistério, leva a localização na vida real do lugar que a Cabana do Mistério foi inspirada, um estabelecimento no meio de uma estrada da Califórnia que se chama Confusion Hill. A partir daqui, eu vou fazer uma speedrun de nomes de personagens no computador e o que aparece. Waddles leva a um site de adoção de porco para você poder adotar seu próprio Waddles. Mason, o nome do Dipper oficialmente, já que Dipper é apelido, mostra o bilhete do Dipper falando que o Ford ensinou a eles anagramas e junto tem uns anagramas para resolver. Com o Stan, vai aparecendo um monte de páginas do eBay, e depois de colocar Stan 8 vezes, surge um jogo criado pelo Bill que o único jeito de perder é se chamar Stanley Pines. Embaixo disso tem algumas curiosidades da vida do Stan, tipo suas ex. Digitando Mabel e apertando Enter várias vezes, muitas figurinhas fofinhas vão decorando esse espaço. Ford aparece um documento de um teste feito nele, mostrando quão inteligente ele é, provando quão inteligente ele é. Com Wendy, aparece um bilhete dela brincando, falando que descobriu como afastar o Bill, que é fazendo um sinal de ok com a mão. Sus, surge uma cartinha dele feita a pedido da Mabel, para falar do Cypher e pro pessoal evitar o Cypher e o livro dele. Só que ele se enrola e fala de tudo, menos do Cypher. É o Sus, né? Pacífica é a mesma coisa. A Mabel pediu para ela fazer uma carta avisando para que qualquer pessoa que encontre o livro do Bill não faça pacto com ele. Gravity Falls aparece na tela do PC que nunca escutei sobre isso. Colocando Dipper, surgiu um bilhete do Bill tentando enganar o Dipper a olhar para o sol por 13 horas sem piscar, e assim conseguir ver os conteúdos secretos no livro do Cypher. E se colocar Alex Hirsch, a gente vai para uma pesquisa do Google, que é essa roupa que ele tanto gosta. Mas tem uma chance minúscula, tipo, miseravelmente pequena, de você cair numa página de teoria da conspiração que o Alex agora é na verdade um doppelganger e não é o mesmo Alex que a gente conheceu. Só para terminar essa sessão, se colocar vai se fuder Alex, vai para outra pesquisa do Google falando para você procurar ajuda na terapia. Continuando com algumas outras palavras, colocando Curse with Bane, no tabuleiro hoje a versão Bill Cypher aparece. Tantor, aparece um textão que é a discussão do Bill com o bebê do tempo. Este texto menciona uma possível dimensão e familiar do Bill Cypher, e colocando até suas mentiras eram mentiras, tem escrito um texto do Bill falando que o Ford sempre foi uma ferramenta para ele. Ainda tem muito mais coisa, e eu nem me aprofundei em cada uma dessas que eu mencionei. De novo, outro dia, quem sabe. Eu vou terminando aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.